Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje é quarta-feira, dia 16 de março. O nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 20, versículos de 17 a 28. Naquele tempo, Jesus estava subindo para Jerusalém. E no caminho, chamou os discípulos à parte. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se dele com seus 2 filhos, ajoelhou-se aos seus pés para lhe fazer uma súplica. Ele, olhando para ela, perguntou-lhe: Que quereis? Ela respondeu: Ordena que estes meus 2 filhos, no teu reino, um senta-te à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus disse a ela: Não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber do meu cálice e receber o meu batismo? Perguntou, olhando para os irmãos. Eles responderam: Sim, podemos. Mas Jesus respondeu: Não cabe a mim dizer quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda, porque esses lugares foram preparados pelo Pai. Os outros 10 discípulos, ouvindo esse pedido, ficaram muito irritados com os irmãos. E Jesus, olhando para todos, disse: Os governantes das nações as governam com tirania, e as autoridades as subjugam. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. E quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, a Quaresma é quando Jesus também nos convida para estarmos sós com Ele. Ele chama a mim e a você para ficar à parte, para que Ele possa falar aos nossos corações com sabedoria e nos educar com amor. Jesus estava falando, nessa subida para Jerusalém, de que o Filho do Homem iria sofrer muito, seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Mas os discípulos não compreenderam bem este anúncio de Jesus da paixão. Vai ver que aquela mãe não havia ouvido esse ensinamento de Jesus, porque aquele reino que Jesus estava propondo talvez não agradaria muito aos seus ouvidos. E ela chega até Jesus então para pedir a ele que seus 2 filhos pudessem participar do seu poder, um sentando à direita e o outro à esquerda. O Espírito da Quaresma recorda a mim e a você que nós também estamos subindo para a Jerusalém do alto. Não mais a Jerusalém geográfica, mas a Jerusalém do alto. E para chegar até ali, muitas vezes também nós iremos receber incompreensões, cansaços, desânimos, seremos tentados, mas o Senhor está conosco. E é justamente no caminho é que nós vamos percebendo quem caminha do nosso lado. Porque todo início de caminho é rápido, é vigoroso, é certeiro. Mas com o caminhar, todos nós vamos passando pelo cansaço da monotonia, pelas desorientações, pela desolação da alma e muitas vezes também pelas frustrações. E são justamente nesses momentos que nós podemos esquecer essa mensagem do Senhor e buscamos então outros objetivos, desvirtuando a religião e a piedade cristã em nome da vaidade, da vanglória e da busca de poder. Por isso a Quaresma convida a mim e a você a mergulharmos juntos em nosso coração, no local da grande provação que é o nosso deserto chamado coração. A subir esta montanha com Jesus para percebermos novamente o brilho do seu rosto, a força dos seus ensinamentos e assim retomarmos a caminhada de modo mais vigoroso. Nós estamos caminhando para Jerusalém do alto. E nesse caminho, nesse caminhar, Jesus nos chama nesse tempo quaresmal à parte para que a gente possa perceber também os fermentos que estão levedando o nosso coração. Quando Jesus fala com os discípulos, tomai cuidado com o fermento dos fariseus, ele está usando uma figura de linguagem não para falar do pão,
mas para falar do fermento da falsidade, da vaidade, da vanglória e da busca de projeção social que estava presente no coração deles e que também pode estar em meu coração. Quando Jesus fala do trigo e do joio que cresce entre os seus discípulos, ele está nos recordando e nos orientando que nós não devemos ser rápidos demais na colheita, na seleção e na separação entre o joio e o trigo. Mas é preciso esperar o tempo propício, o tempo da maturidade, porque o próprio caminhar e o próprio tempo do Senhor vai purificando a sua seara. Quando Jesus fala que todos nós devemos ser luz e sal para o mundo, ele está nos recordando que é a nossa vida cristã que deve testemunhar a presença dele no mundo. E que não serão as vestes, não serão os ministérios, não serão os dons, não serão os ritos, porque nem os dons e nem os ministérios nos salvam. Eles são serviço. Por isso, Jesus hoje convida a mim e a você e convida a todos os seus discípulos e discípulas de todos os tempos, porque nós não somos nem melhores e nem piores do que esses discípulos da primeira hora. Só vivemos uma cronologia diferente da deles, mas carregamos os mesmos vícios e as mesmas virtudes. Por isso, Jesus vai nos recordando que quem quiser ser o maior, seja o menor. E quem quiser ser o primeiro entre todos, seja o servidor de todos também. Mas para isso, faz-se necessário vencer o fermento dos escribas e o fermento dos fariseus. Hoje Jesus nos recorda novamente que dentre os seus discípulos não pode haver a mesma lógica do mundo. Não podemos viver na igreja como se ela fosse um sindicato, ou um partido político, ou uma associação de moradores, ou uma instituição lúdica, mas ela é a assembleia dos convocados, a assembleia dos congregados, daqueles que ouviram e ouvem a palavra do Senhor e procuram no caminho, e se purificando até chegar a Jerusalém do Alto, onde estão os santos e onde está também o próprio Senhor. Que esta palavra ajude você e ajude a mim também a tomarmos consciência dessas fraquezas que todos nós portamos e que a gente possa ir se purificando na graça de Deus. Hoje, quarta-feira, dia 16, é feriado aqui em Petrópolis. Às 3 horas da tarde, nós teremos um momento de oração do Terço da Misericórdia, de louvor e de adoração, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor para que venha a paz ao mundo, pelas vítimas das chuvas de Petrópolis e também pelas vítimas da pandemia. Sinta-se convocados por nós a estar conosco hoje às 16 horas, aqui na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, dos Frades Menores Capuchinhos, aqui no Quitandinha. E às 19h30 teremos mais um dia da novena de São José, aqui na comunidade São José do Amazonas. Amanhã, quinta-feira, às 7 horas da noite, teremos a Santa Missa aqui na Matriz, às 19h30, mais um dia da novena na comunidade São José e o nosso grupo de oração da Renovação Carismática realizando o seu serviço de evangelização. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Ó Senhor, não nos deixe cair na tentação da busca de poder. Amém.